Minha irmã postou uma foto minha com a minha filha de 6 anos e escreveu na legenda: "É assim que os erros continuam." Quase toda a minha família curtiu a publicação e começou a fazer piada da gente nos comentários, mas meu marido não entrou na brincadeira. Ele fez uma única postagem, e em menos de meia hora, minha família inteira começou a entrar em pânico. Eu tive a Lily quando tinha 20 anos. Não era casada e nunca planejei ser mãe tão cedo. O pai dela foi um cara com quem eu fiquei alguns meses durante a community college. Quando descobriu da gravidez, simplesmente desapareceu. Nos primeiros anos, fui só eu e ela. Eu trabalhava como garçonete durante o dia, fazia aulas à noite e passava vergonha tentando fazer o dinheiro durar até o fim do mês. Teve semana em que eu precisei escolher entre colocar gasolina no carro ou comprar carne. Minha família nunca escondeu o que pensava da minha vida. Minha mãe dizia que eu tinha destruído meu futuro. Meu pai dizia que eu era imatura demais para criar uma criança. E minha irmã mais velha, Rachel, me tratava como se eu fosse uma vergonha ambulante. Ninguém me ajudou quando Lily nasceu. Ninguém apareceu no hospital. Ninguém ofereceu ajuda com aluguel. Ninguém se ofereceu para cuidar dela nem por uma tarde. Quando Lily tinha 3 anos, eu conheci Mason. Ele trabalhava consertando caminhões. Era divorciado, quieto e do tipo que prestava atenção em tudo sem precisar falar muito. Desde o começo, ele tratou Lily como se ela já fosse filha dele. Nunca perguntou pelo pai biológico dela. Nunca me fez sentir menos por ser mãe solteira. E nunca ligou pro que minha família pensava. Nós casamos quando Lily tinha 4 anos. 6 meses depois, ele entrou com a adoção oficial. Lily começou a chamar ele de pai antes mesmo da papelada terminar. Minha família aceitava Mason porque ele era educado e trabalhador. Mas Lily nunca foi realmente aceita. Eles demonstravam isso nas pequenas coisas. Minha mãe nunca lembrava do aniversário dela. Meu pai chamava ela de a menina, como se o nome dela fosse difícil demais de dizer. Rachel fazia questão de servir doces para os próprios filhos na frente da Lily e fingia que não percebia quando ela ficava olhando. Eu percebia. Mason percebia. E mesmo sem entender totalmente, Lily também percebia. Naquela quinta-feira, eu saí do trabalho me sentindo destruída. Fazia quase 2 meses que eu estava pegando horas extras no escritório onde trabalhava, e meu corpo inteiro parecia pesado. Busquei Lily na escola pouco depois das 5. Ela estava sentada perto do portão, segurando um desenho dobrado no colo. O cadarço de um dos tênis estava solto. Me abaixei para amarrar enquanto ela me observava em silêncio. Quando entramos no carro, perguntei como tinha sido o dia. Fiz um desenho da família. Sorri de leve. "Vai me mostrar quando chegar em casa?" Ela assentiu olhando pela janela. Ela andava quieta fazia alguns dias. Eu só não sabia o motivo ainda. Chegamos no apartamento perto das 5h30. Mason ainda estava no trabalho. Coloquei leite para Lily e deixei algumas bolachas na mesa da cozinha enquanto pegava meu celular sem pensar muito. Tinham várias notificações. Grupo do trabalho, promoção de loja, mensagem automática. Até que apareceu uma marcação no Facebook. Rachel tinha me marcado numa publicação. Abri. Era uma foto minha com Lily no aniversário do meu tio, 2 semanas antes. Lily estava sentada no meu colo segurando um pedaço de bolo enquanto eu sorria para ela. Uma foto completamente normal. A legenda dizia: "É assim que os erros continuam." Fiquei olhando aquilo por vários segundos. Depois desci para os comentários. Minha mãe tinha curtido. Meu pai também. Tios, primos. Gente que convivia com a minha filha desde que ela nasceu. Uma tia comentou: "Ela avisou que isso ia acontecer que..." Outra escreveu: "Cada um colhe o que planta." E minha mãe respondeu com um emoji chorando de rir. Senti meu rosto esquentar na mesma hora. Lily continuava sentada na mesa comendo bolacha sem perceber nada. Olhei para ela. Tinha um pouco de leite no canto da boca. Peguei um guardanapo e limpei antes mesmo de perceber que estava fazendo aquilo. Meu peito parecia apertado. "Mãe, posso assistir desenho?" Demorei um segundo para responder. "Pode, amor." Ela correu para a sala e ligou a televisão. Eu continuei parada na cozinha, olhando para a tela apagada do celular. Quando desbloqueei de novo, já tinham mais curtidas, mais comentários, mais gente rindo. A pior parte não era Rachel, era minha mãe, meu pai, as pessoas que viram minha filha crescer e mesmo assim acharam engraçado humilhar ela. Escutei a porta abrir. Mason entrou cansado, com a calça suja de graxa e a mochila jogada no ombro. Ele deixou as chaves perto da entrada e me olhou imediatamente. Nem precisou perguntar 2 vezes. "O que aconteceu?" Eu só entreguei o celular. Ele limpou as mãos na calça antes de pegar. Ficou lendo em silêncio. Vi os olhos dele descendo pelos comentários, depois pelos nomes das curtidas.
O rosto dele não mudou, mas eu conhecia Mason o suficiente para saber quando ele estava com raiva. Ele guardava tudo quieto. E depois resolvia. Devolveu meu celular. A Lily viu isso? Não. Sua mãe curtiu? Sim. Seu pai também? Assenti. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois foi lavar as mãos na pia da cozinha. Lavou até os braços, como sempre fazia depois do trabalho. Pegou água, bebeu devagar e olhou para a sala onde Lily assistia desenho no tapete. Vou tomar banho, disse calmo. A gente janta às 7? Tá bom. Ele foi pro quarto. Eu fiquei sozinha na cozinha, tentando fingir que aquilo não tinha me destruído. Peguei frango da geladeira e comecei a cortar para fazer jantar. A faca subia e descia enquanto eu tentava não pensar na publicação. A televisão da sala fazia barulho baixo. Lily ria de alguma coisa no desenho. Eu continuei cozinhando. Quando terminei o jantar, Mason já tinha saído do banho. Ele vestia camiseta cinza e moletom escuro. O cabelo ainda estava úmido. Sentou na mesa sem falar muito. Lily mostrou o desenho da família durante o jantar. Éramos nós 3. Mason no meio, segurando nossas mãos. Eu de um lado, Lily do outro. Em cima ela escreveu, minha família. E embaixo, com letras tortinhas, as pessoas que me amam. Mason ficou olhando aquilo por muito tempo. Depois perguntou baixinho, posso guardar? Lily sorriu. Eu fiz pra vocês. Ele dobrou o desenho com cuidado e colocou no bolso da calça. Depois, continuou jantando em silêncio. Mais tarde, coloquei Lily para dormir. Li algumas páginas do livro infantil que ela gostava, mas ela apagou antes da metade. Quando voltei para a sala, Mason estava sentado no sofá com o celular na mão. O desenho da Lily estava aberto sobre a mesa. Ao lado dele, Mason tinha colocado outra coisa. A foto do dia da adoção. Nós 3 na frente da juíza. Lily usando um vestido amarelo. Mason com a mão no ombro dela. Sentei ao lado dele. O que você tá fazendo? Ele não olhou para mim. Uma coisa que já devia ter feito faz tempo. Mason tirou uma foto do desenho da Lily. Depois tirou outra da moldura da adoção. Juntou as 2 imagens numa única publicação. Eu fiquei observando ele escrever sem interromper. Foram só 3 linhas. Essa é minha filha. Tenho documentos que provam isso. Quem humilha ela também está mexendo comigo. Só isso. Sem marcar ninguém. Sem responder Rachel diretamente. Sem discussão. Ele publicou, bloqueou o celular e deixou sobre a mesa. Só isso? Perguntei. É o suficiente. Você não vai responder minha irmã? Mason encostou no sofá e cruzou os braços. Eu não preciso responder sua irmã. Preciso responder às pessoas que acharam normal rir da nossa filha. A sala ficou em silêncio. A televisão estava ligada sem som. A luz da cozinha continuava fazendo aquele zumbido irritante de sempre. 6 minutos depois, o celular começou a vibrar. Uma vez, depois outra. Depois sem parar. Nem eu nem ele tocamos no aparelho. Deixamos vibrando sobre a madeira enquanto o apartamento inteiro parecia pesado. Depois de uns 15 minutos, eu peguei o celular. Tinham mais de 30 notificações. A maioria era de gente que eu não esperava. Nicole, uma colega do escritório, comentou. Essa menina tem os melhores pais do mundo. Uma vizinha do quarto andar escreveu. Lily é uma criança maravilhosa. Até uma prima distante, Megan. Mandou mensagem dizendo que tinha saído do grupo da família porque estava cansada da crueldade deles. Mas no meio das mensagens, tinha uma ligação perdida da minha mãe. E um áudio. 40 segundos. Não ouvi. Mason me observava do sofá. Amanhã a gente vai falar com um advogado. Olhei para ele sem entender. Advogado para quê? Para resolver isso do jeito certo. Mason. Eles humilharam uma criança de 6 anos publicamente, Emma. Meu estômago travou quando ouvi o nome da Lily daquele jeito. Como se ele estivesse tentando me obrigar a enxergar a situação de fora. Como se fosse outra criança. Outra família. Eles sempre fizeram isso. Falei baixo. Eu sei. Ele pegou o desenho da Lily da mesa com cuidado. E é exatamente por isso que acabou hoje. Na manhã seguinte, Mason ligou cedo pro advogado que tinha cuidado da adoção. Eu estava servindo cereal para Lily enquanto escutava ele conversando no corredor do apartamento. Falou pouco. Disse nossos nomes. Explicou que precisava de uma consulta urgente. Desligou e voltou para a cozinha. Marcou para 2 da tarde. Assenti devagar. Levei Lily para a escola normalmente. Antes de sair do carro, ela me perguntou se eu estava triste. Forcei um sorriso. Só cansada, amor. Ela aceitou a resposta sem insistir. No trabalho, deixei o celular virado para baixo sobre a mesa e tentei agir normalmente.
Nicole apareceu 2 vezes no meu cubículo. Na primeira, apertou meu ombro sem falar nada. Na segunda, deixou um café perto do teclado. Não comentamos a publicação. Às 1h30, Mason passou para me buscar. Fomos o caminho inteiro em silêncio. O advogado se chamava Daniel Brooks. Um homem mais velho, sério, de óculos grossos e voz calma. Ele reconheceu a gente na hora. Faz tempo desde a adoção da pequena Lily. Mason assentiu. Sentamos na frente da mesa dele, e Mason começou a explicar tudo. Mostrou prints da publicação, dos comentários, das curtidas da minha mãe. O advogado leu tudo sem interromper. Depois colocou o celular sobre a mesa e cruzou as mãos. A menina viu isso? Não, respondi rápido. Existe histórico desse comportamento? Antes que eu respondesse, Mason puxou uma pasta do lado da cadeira. Eu nem sabia que aquela pasta existia. Ele colocou sobre a mesa. Lá dentro tinha fotos, mensagens antigas, anotações com datas e situações que eu já tinha tentado esquecer. Fotos de aniversários onde Lily aparecia sozinha enquanto os outros netos brincavam. Mensagens da Rachel ignorando convites envolvendo a Lily. Comentários antigos da minha mãe. Anos disso. Olhei para Mason surpresa. Você guardou tudo isso? Ele nem desviou os olhos do advogado. Desde o primeiro dia que percebi. Meu peito apertou. Daniel Brooks começou a folhear os papéis devagar. Às vezes fazia anotações. Às vezes relia alguma coisa. Depois de alguns minutos, respirou fundo. Vocês têm opções. Mason se inclinou para frente. Que tipo de opções? A adoção da Lily é definitiva. Legalmente, ela é filha de vocês dois. Isso significa que vocês podem limitar completamente o acesso de qualquer pessoa à criança. Olhei para ele tentando entender. Inclusive família, principalmente família, se houver comportamento abusivo. O advogado juntou as mãos sobre a mesa. O que sua irmã fez pode ser considerado humilhação pública envolvendo uma menor identificável. Principalmente porque outras pessoas participaram. Senti meu coração acelerar. O que a gente faz? Eu recomendaria cartas formais primeiro. Mason assentiu imediatamente. Para quem? Sua irmã, seus pais e qualquer adulto que tenha participado publicamente da humilhação. Isso é legal? O advogado me olhou direto. Completamente. Ele abriu um bloco e começou a anotar nomes. A carta deixa claro 3 pontos. Proibição de mencionar ou publicar imagens da menor. Proibição de contato sem autorização dos pais. Advertência formal sobre novas humilhações públicas. O escritório ficou silencioso. Eu pensei na minha mãe recebendo aquilo pelo correio. Pensei na cara da Rachel. Pensei na Lily escrevendo "As pessoas que me amam" no desenho da família. Mason colocou a mão sobre minha perna. Você quer fazer isso? Fechei os olhos por um segundo. Depois assenti. Quero. Daniel Brooks terminou de anotar os nomes e empurrou os óculos mais para cima no rosto. Vou preparar tudo hoje. As cartas podem ser enviadas até amanhã. Eu ainda estava tentando processar aquilo. Minha família inteira sempre me fez sentir exagerada. Como se eu estivesse criando problemas onde não existiam. Como se eu devesse aceitar certas coisas só porque eram família. Mas sentado naquela sala, ouvindo um advogado falar sobre proteger minha filha, pela primeira vez eu percebi que talvez eu não estivesse louca. Talvez eles realmente fossem cruéis. Saímos do escritório perto das 3h30 da tarde. O sol estava forte e o estacionamento quase vazio. Mason abriu a porta do carro para mim antes de entrar no lado do motorista. Tá arrependida? Olhei pela janela alguns segundos antes de responder. Não. E era verdade. Buscamos Lily na escola logo depois. Ela saiu correndo com a mochila balançando nas costas e um papel dourado na mão. Entrou no carro animada. Ganhei uma estrela da professora. Mason sorriu pela primeira vez naquele dia. Deixa eu ver isso aí. Ela entregou o papel pelo banco da frente. A professora tinha escrito que Lily leu uma história inteira sem errar nenhuma palavra. Muito bem, princesa, falei. Ela ficou sorrindo o caminho inteiro até em casa. Naquela noite, enquanto eu guardava a louça do jantar, resolvi perguntar sobre a pasta. Desde quando você guarda aquelas coisas? Mason demorou alguns segundos para responder. Desde o aniversário na casa da sua mãe. Franzi a testa. Qual deles? O que sua mãe serviu o bolo para os outros netos e fingiu que não viu a Lily esperando. Fiquei parada segurando um prato molhado. Eu lembrava vagamente daquele dia, mas tinha enterrado aquilo tão fundo que quase parecia a memória de outra pessoa. Mason secou as mãos no pano. Você sempre tentava convencer a si mesma de que não era tão ruim. Não respondi. Porque ele estava certo. 2 dias depois, assinamos oficialmente as cartas. Daniel Brooks leu cada uma devagar antes da gente assinar. Eram frias, diretas, sem emoção nenhuma.
Talvez por isso tenham assustado tanto minha família depois. No sábado foi o aniversário de 7 anos da Lily. Eu fiz uma festa pequena no pátio do prédio. Só alguns colegas da escola, 2 vizinhas, Nicole e a sobrinha dela. Nenhuma pessoa da minha família foi convidada. E pela primeira vez em anos, eu não me senti culpada por isso. Lily passou a tarde inteira correndo pelo pátio com um vestido amarelo novo que Mason tinha comprado escondido semanas antes. O cabelo dela ficou todo bagunçado, as bochechas vermelhas de tanto brincar. Quando cantamos parabéns, ela fechou os olhos antes de apagar as velas. Mason ficou olhando para ela daquele jeito quieto dele, como se estivesse tentando guardar aquele momento inteiro na memória. Meu celular não tocou nenhuma vez durante a festa. Nem minha mãe, nem meu pai, nem Rachel. Ninguém ligou para dar parabéns para Lily. E o mais estranho foi perceber que aquilo já não me machucava tanto quanto antes. Na segunda-feira começaram as ligações. Primeiro minha mãe, depois meu pai, depois Rachel. Ignorei todas. No começo da tarde chegou um áudio da Rachel. Ouvi dentro do carro, no estacionamento do trabalho. A voz dela estava chorosa e irritada ao mesmo tempo. Ela dizia que eu tinha enlouquecido, que aquilo era só uma brincadeira, que nossa mãe estava chorando desde que recebeu a carta, que meu pai estava passando mal de nervoso. Depois começou a dizer que eu estava destruindo a família por causa de um comentário idiota de internet. E então veio a frase que fez meu corpo inteiro gelar. Você tá fazendo isso tudo por uma menina que nem é filha de verdade de vocês. O áudio terminou segundos depois. Fiquei olhando pro celular sem respirar direito. Então apaguei. Quando cheguei em casa, Mason percebeu na hora que alguma coisa tinha acontecido. Lily estava na sala vendo desenho enquanto ele terminava o jantar. Ela mandou áudio. Falei. O que disse? Disse que era brincadeira. Mason encostou na pia observando meu rosto. E o resto? Demorei um pouco para responder. Disse que a Lily não é filha de verdade. O maxilar dele travou na mesma hora. Ele ficou completamente imóvel por alguns segundos. Depois pegou o celular do bolso. O que você vai fazer? Perguntei. Avisar o advogado. Naquela noite, por volta das 8, tocaram a campainha. Eu estava terminando de secar os pratos. Mason foi abrir. A voz da minha mãe entrou no apartamento antes mesmo que eu chegasse na porta. Ela estava chorando. Usava roupa de igreja e segurava a carta amassada nas mãos. Emma, por favor. Mason não deixou ela entrar. Ficou parado na frente da porta como uma barreira silenciosa. Minha mãe olhou para mim desesperada. Você não pode fazer isso com a própria família. Olhei para a carta na mão dela. Você curtiu a publicação da Rachel? Ela enxugou os olhos rapidamente. Foi uma brincadeira. Você curtiu ou não? Ela demorou alguns segundos. Curti, e comentou rindo. Eu não estava falando da Lily. Senti uma coisa pesada subindo pelo meu peito. Mas ela estava na foto. Minha mãe tentou se aproximar da porta, mas Mason continuou parado na frente. Emma, sua irmã exagerou, mas isso não precisava virar tudo isso. Virou tudo isso no momento em que vocês decidiram humilhar uma criança. Atrás de mim, ouvi passos pequenos. Lily tinha aparecido no corredor. Virei imediatamente. Amor, volta pro quarto 1 minutinho. Ela percebeu o clima estranho na mesma hora e obedeceu sem perguntar nada. Quando olhei de novo para minha mãe, ela estava chorando mais forte. Você vai afastar sua filha da família dela? Respirei fundo. Não, vocês fizeram isso sozinhos. Minha mãe ficou me olhando como se não reconhecesse quem eu tinha me tornado. Talvez porque fosse a primeira vez na vida que eu não estava tentando agradar ela. Mason fechou a porta devagar. Ainda ouvi minha mãe chorando no corredor por alguns segundos antes do elevador abrir. Depois ficou silêncio. Eu voltei para a cozinha e terminei de guardar os pratos. Mason ficou sentado à mesa me observando. Quando terminei, perguntou baixo. Tá bem? Sequei as mãos no pano. Tô. E pela primeira vez em muito tempo, eu realmente estava. 10 dias se passaram sem nenhuma novidade. Minha mãe não apareceu mais no apartamento. Meu pai parou de ligar depois da 5ª tentativa ignorada. Rachel fez uma postagem indireta falando sobre filhas ingratas que destroem a própria família e apagou poucas horas depois. Eu nem vi a publicação. Nicole me mandou print com apenas uma mensagem. Ela ainda não entendeu nada. A vida começou a voltar ao normal devagar, ou pelo menos ao mais perto de normal que dava. Eu trabalhava. Mason passava o dia no galpão. Lily ia para a escola e chegava em casa contando histórias sobre colegas, desenhos e estrelas douradas. Mas existia uma diferença dentro de mim. Antes, eu vivia esperando a aprovação da minha família. Agora eu só queria distância. Na quinta-feira seguinte, saí do trabalho perto das 5h20.
Estava andando até o carro quando vi Rachel parada ao lado da minha porta. Meu corpo inteiro travou na mesma hora. Ela estava arrumada demais para alguém que dizia estar sofrendo. Vestido claro, maquiagem impecável, bolsa cara no ombro. Parecia que tinha ensaiado aquela cena. Parei alguns passos antes. O que você tá fazendo aqui? Ela respirou fundo. A gente precisa conversar. Não precisa. Emma, por favor, 5 minutos. Olhei ao redor. Algumas pessoas do escritório estavam saindo naquele momento. Não queria escândalo. Cruzei os braços. Fala. Rachel soltou o ar devagar, como se tivesse treinado cada palavra. Eu já disse que a publicação foi uma brincadeira idiota. Não parecia brincadeira para Lily. Ela ignorou o comentário. Você mandou carta de advogado para nossa mãe, para nossa tia, para metade da família. Você entende o tamanho disso? Entendo. Não, você não entende. Ela deu um passo na minha direção. Karen tá grávida e entrou em pânico quando recebeu aquela carta. Nossa mãe não para de chorar faz dias. Meu pai mal dorme. Fiquei olhando para ela sem expressão. Anos atrás aquilo teria me destruído. Naquele momento só parecia manipulação. Rachel, vocês humilharam minha filha. Ela apertou os lábios. Você tá exagerando tudo por causa de um comentário na internet. Não foi um comentário. Foram anos. Ela ficou quieta alguns segundos. Depois mudou completamente o tom. Diego perdeu o emprego. Franzi a testa. Diego era o marido dela. O quê? A empresa começou a investigar umas coisas depois da confusão. Ele foi mandado embora segunda-feira. Eu continuei olhando sem entender onde ela queria chegar. Tá difícil lá em casa, Emma. Lá em casa. Foi estranho ouvir aquilo depois de tudo. Rachel respirou fundo outra vez. Se você retirar as cartas, as coisas podem melhorar. Demorei alguns segundos para entender. Então entendi tudo. Aquilo não era arrependimento. Era desespero financeiro. Ela não estava ali por mim, nem pela Lily. Estava tentando salvar a própria vida. Não. Respondi. O rosto dela endureceu imediatamente. Emma, não vou retirar nada. É nossa mãe. Minha mãe curtiu uma publicação humilhando uma criança de 6 anos. Rachel balançou a cabeça irritada. Você sempre foi dramática. Eu quase ri, porque aquela frase resumiu minha vida inteira. Sempre que eu sofria, eles chamavam de drama. Sempre que eu reagia, eu era exagerada. Sempre que Lily era ignorada, eu devia fingir que não percebia. Rachel deu mais um passo na minha direção. Você tá destruindo a família. Respirei fundo. Não. Eu só parei de deixar vocês destruírem a minha filha. Ela ficou me olhando em silêncio. Depois soltou a frase mais cruel de todas. Você vai acabar sozinha. Pensei em Mason, em Nicole. Nas vizinhas que ajudavam com Lily sem eu precisar pedir. No jeito que Mason guardava os desenhos dela como se fossem ouro. Então balancei a cabeça. Não vou. Rachel apertou a bolsa contra o corpo. Vi o momento exato em que ela percebeu que não conseguiria me manipular daquela vez. A raiva apareceu inteira no rosto dela. Você é uma desgraçada. Assenti devagar. Talvez. Ela virou as costas e entrou no próprio carro, batendo a porta com força. Fiquei parada no estacionamento alguns segundos antes de entrar no meu. Minhas mãos estavam firmes no volante. Eu não estava tremendo. Não estava chorando. Só cansada. Quando cheguei em casa, Lily e Mason estavam na cozinha fazendo biscoitos. Lily tinha farinha no nariz e massa grudada nos dedos. Ela correu até mim sorrindo. Olha o formato da estrela que eu fiz. Me abaixei para olhar. A estrela estava torta. Ficou linda. Mason me observava em silêncio do outro lado da cozinha. Esperou Lily voltar para a bancada antes de perguntar: o que aconteceu? Rachel me esperou no estacionamento. O rosto dele mudou na mesma hora. Não com explosão, só ficou mais frio. Ela falou alguma coisa com você? Tentou fazer eu retirar as cartas. E? Eu disse não. Ele assentiu devagar. Depois pegou o celular. Vou avisar o advogado. Na manhã seguinte, Daniel Brooks enviou uma segunda notificação formal, dessa vez proibindo Rachel de se aproximar de mim ou da Lily em locais públicos sem autorização. Quando contei isso para Nicole no almoço, ela ficou me olhando alguns segundos antes de falar. Seu marido ama muito vocês duas. Olhei para o café nas minhas mãos. Eu sei. Na sexta à noite, Megan me mandou mensagem. Disse que parte da família tinha se reunido na casa da minha mãe para decidir o que fazer comigo. Quase ri quando li aquilo. Como se eu fosse um problema que precisava ser resolvido. Segundo Megan, minha mãe queria convencer todo mundo de que eu estava manipulando Mason contra a família. Rachel chorou a reunião inteira, mas teve uma coisa que eu não esperava. Minha avó paterna ficou do meu lado.
Ela interrompeu minha mãe no meio da discussão e disse: Vocês passaram anos tratando aquela menina como lixo. Agora aguentem as consequências. Li aquela mensagem 2 vezes. Eu não via minha avó fazia anos. Megan terminou dizendo outra coisa. Sua avó quer conhecer a Lily. Fiquei olhando para a tela sem saber o que sentir. Eu fiquei 2 dias pensando na mensagem da Megan. Parte de mim queria ignorar. A outra parte lembrava que minha avó nunca tinha sido parecida com o resto da família. Ela era mais quieta. Observava mais do que falava. Mesmo assim, fazia 3 anos que eu não a via, desde o funeral do meu tio. Naquele dia, minha mãe praticamente nos manteve afastados dela o tempo inteiro. Eu ainda lembrava da Lily segurando minha mão no canto da sala, enquanto os outros netos circulavam pela casa normalmente. No domingo à noite, decidi ligar. Minha avó atendeu no segundo toque. Emma? A voz dela parecia mais fraca do que eu lembrava. Oi, vó. Ela ficou alguns segundos em silêncio. Depois falou baixinho. Eu tava esperando você ligar. Aquilo mexeu comigo mais do que deveria. Sentei devagar no sofá. Megan disse que a senhora queria conhecer a Lily. Quero. A resposta veio rápida. E quero conhecer o Mason também. Olhei para a cozinha. Mason estava ajudando Lily com um quebra-cabeça na mesa. Ela ria toda vez que encaixava uma peça errada. Você tá sozinha aí? Perguntei. Seu tio Henry mora comigo, mas trabalha o dia inteiro. As tardes são silenciosas demais nessa casa. Conversamos mais alguns minutos e marcamos para o sábado seguinte, sem avisar ninguém da família. Quando desliguei, Mason me observou do outro lado da sala. Vai levar a Lily? Assenti devagar. Acho que sim. Ele ficou em silêncio alguns segundos. Você confia nela? Pensei antes de responder. Acho que confio mais nela do que em qualquer outra pessoa daquela família. No sábado, saímos depois do almoço. Expliquei para Lily no carro que iríamos visitar uma bisavó. Ela estava no banco de trás, abraçada com um bichinho de pelúcia enquanto fazia perguntas sem parar. Ela é boazinha? Acho que sim. Ela faz bolo? Sorri sem querer. Não sei. A casa da minha avó ficava num bairro antigo e tranquilo. Pequena. Cercada de plantas. Ela mesma abriu a porta apoiada numa bengala. O cabelo estava completamente branco agora. Quando viu a Lily, ficou parada olhando para ela por alguns segundos. Depois se abaixou com dificuldade até ficar na altura dela. Então você é a Lily. Lily segurou meu braço primeiro. Depois respondeu baixinho. Sou. Minha avó sorriu. Foi um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Eu sou sua bisavó, Evelyn. Lily olhou para a bengala. Tipo uma avó mais velha? Minha avó começou a rir tão forte que precisou segurar na parede. A tensão que eu estava carregando desde o estacionamento com Rachel diminuiu um pouco ali. Entramos. A casa cheirava a café e canela. Minha avó tinha deixado bolachas numa bandeja e suco para Lily na mesa da sala. Durante quase 1 hora, ela fez perguntas para Lily. Perguntou sobre escola, sobre desenhos, sobre livros, sobre o Mason. E Lily respondeu tudo animada. Falou das noites de filme com ele. Das bicicletas que ele consertava, dos biscoitos em formato de estrela. Minha avó escutava tudo prestando atenção de verdade, como se cada detalhe importasse. Em vários momentos, percebi ela me olhando em silêncio, como se estivesse juntando pedaços de uma história que ninguém nunca contou direito para ela. Depois de um tempo, Lily saiu para o quintal pequeno da casa para ver uma tartaruga que meu tio criava perto das plantas. Fiquei sozinha na cozinha com minha avó. Ela colocou café fresco para mim sem perguntar. Eu devia ter feito alguma coisa antes. Olhei para ela. Vó, não. Escuta. Ela segurou minha mão por cima da mesa. A mão dela era fria e cheia de marcas da idade. Eu sabia que sua mãe pegava pesado com você, mas não sabia da menina. Não desse jeito. Senti um nó subindo pela garganta. Tá tudo bem agora. Ela balançou a cabeça devagar. Não tá tudo bem. Mas pode ficar. Ficamos em silêncio alguns segundos. Depois ela perguntou: O Mason é mesmo desse jeito? Que jeito? Calmo. Firme. Olhei pela janela da cozinha, lembrando dele parado na porta do apartamento, impedindo minha mãe de entrar. É. Minha avó assentiu. Então sua filha deu sorte. Quando fomos embora, já estava escurecendo. Lily abraçou minha avó antes de entrar no carro sem ninguém pedir. Minha avó fechou os olhos por 1 segundo durante o abraço. Na volta para casa, Lily ficou falando sem parar sobre a tartaruga, as bolachas e o quintal. Quando entramos no apartamento, Mason estava terminando o jantar. Lily correu direto para contar tudo. Ele escutou sorrindo enquanto mexia uma panela no fogão. Depois ela começou a falar da tartaruga outra vez, e Mason olhou para mim por cima da cabeça dela. E então?
Demorei alguns segundos para responder. Acho que ela realmente queria conhecer a Lily. Ele assentiu devagar. Naquela noite, depois que Lily dormiu, abri o Facebook pela primeira vez em semanas. Tinham várias mensagens não lidas da minha mãe. Algumas do meu pai. Uma da Rachel. Apaguei todas sem abrir. Só respondi uma, a da Megan. Obrigada. Fechei o celular e deixei sobre a mesa. Mason apareceu com 2 canecas de chá. Me entregou uma e sentou ao meu lado no sofá. Encostei a cabeça no ombro dele. E pela primeira vez em muitos anos, minha vida parecia silenciosa de um jeito bom. 2 anos passaram mais rápido do que eu imaginei. Lily fez 8, depois 9. O cabelo dela ficou mais comprido. Ela começou a gostar de livros de mistério e criou mania de fazer perguntas difíceis bem na hora do jantar. Mason dizia que ela puxou isso de mim. Eu dizia que puxou dele. A vida também mudou de outras formas. Meses antes de morrer, minha avó Evelyn deixou uma pequena quantia guardada para ajudar nos estudos da Lily. Não era dinheiro suficiente para mudar nossa vida, mas ajudava bastante. Com aquilo, conseguimos colocar Lily numa escola melhor no bairro ao lado. Ela ficou tão animada no primeiro dia que acordou antes do despertador. Minha avó também deixou a casa dela para o meu tio Henry. E deixou uma carta para mim. 3 páginas escritas à mão. Li uma única vez. Ela dizia que tinha se arrependido de ficar em silêncio por tantos anos. Dizia que percebeu tarde demais o tipo de mãe que minha mãe tinha sido comigo. No fim da carta, escreveu uma frase que nunca esqueci. Você passou tanto tempo implorando para ser amada que esqueceu que já merecia amor desde o começo. Guardei a carta numa caixa no armário e nunca mais abri. Não precisei. Henry continuou próximo da gente depois da morte dela. Passava alguns domingos no nosso apartamento trazendo frutas do quintal da antiga casa. Lily adorava ele. Mason também mudou bastante nesses 2 anos. Abriu o próprio negócio. Um pequeno galpão com 3 elevadores hidráulicos e uma placa simples na frente com o nome dele. No começo foi difícil. Teve mês em que quase não entrou dinheiro, mas Mason nunca reclamava. Só trabalhava mais. Depois de um tempo, começaram as indicações. Clientes fixos apareceram. Uma empresa fechou contrato com ele. E pela primeira vez desde que conheci meu marido, eu vi ele relaxar um pouco. Meu pai foi a única pessoa da minha antiga família que realmente tentou mudar. Depois de meses sem contato, ele ligou para o advogado Daniel Brooks, pedindo autorização para ver Lily. Não para discutir, não para pressionar, só para pedir. Eu e Mason conversamos durante quase uma semana antes de responder. No fim, aceitamos com regras. Visitas curtas, em local público, sem comentários sobre minha mãe ou Rachel. Meu pai aceitou tudo sem reclamar. No primeiro encontro, ele apareceu num parque com um livro infantil e uma caixa pequena de lápis de cor para Lily. Ela ficou tímida no começo. Mas depois de meia hora já estava mostrando desenhos para ele no banco da praça. Eu observava de longe, tentando entender o que sentia. Raiva, tristeza, alívio, tudo junto. Com o tempo, as visitas aumentaram. Meu pai nunca forçou intimidade. Nunca tentou bancar o avô perfeito de repente. Ele parecia apenas arrependido. Um dia, enquanto Lily desenhava na sala com Mason, perguntei sobre minha mãe. Estávamos do lado de fora do prédio. Meu pai ficou olhando os carros passando antes de responder. Ela continua igual. E a Rachel? Ele suspirou cansado. Diego foi embora faz tempo. As dívidas aumentaram. Sua irmã voltou a morar com sua mãe. Fiquei em silêncio. Não senti felicidade. Também não senti pena. Parecia distante demais agora. E você? Perguntei. Ele demorou alguns segundos. Eu saí de casa no ano passado. Olhei surpresa. O quê? Eu me cansei de fingir que sua mãe estava certa. Aquilo mexeu comigo mais do que eu esperava. Meu pai nunca tinha enfrentado minha mãe. Nunca. Ficamos alguns segundos em silêncio. Depois ele perguntou baixinho. Você ainda me odeia? Olhei pela janela do apartamento. Lily estava sentada no chão mostrando alguma coisa para Mason, enquanto ele fingia prestar atenção total, mesmo claramente cansado do trabalho. Respirei fundo. Não, e era verdade. O ódio tinha ido embora fazia tempo. Só sobrava distância. Rachel nunca mais apareceu. Bloqueei ela em tudo depois da segunda carta. Às vezes Megan comentava alguma coisa. Que Rachel vivia irritada. Que brigava muito com nossa mãe. Que as duas mal se falavam dentro da mesma casa. Mas aquilo já não ocupava espaço na minha cabeça. Antes, qualquer notícia da minha família estragava meu dia. Agora parecia história de gente distante. Hoje é domingo. Lily vai fazer 10 anos semana que vem.
Ela está sentada na mesa da cozinha, fazendo tarefa de matemática com o cabelo preso num rabo de cavalo torto. Mason está na varanda montando a bicicleta nova que compramos escondido para ela. Henry está no sofá lendo jornal e reclamando do time de beisebol como sempre. E eu estou sentada com meu notebook aberto, organizando algumas contas do galpão do Mason. Aprendi a ajudar com isso nos últimos anos porque fazia diferença para nós dois. Às vezes levanto os olhos da tela só para olhar em volta. Lily mordendo a ponta do lápis enquanto pensa. Henry virando páginas do jornal devagar. Mason apertando parafusos da bicicleta com graxa nas mãos. Uma vida comum. E talvez justamente por isso tão preciosa. Lily levanta a cabeça da mesa de repente. Mãe, como escreve beautiful? Respondo sem pensar. Ela repete a palavra 2 vezes baixinho para decorar e volta para a tarefa. Olho para a geladeira. Ainda está lá, o desenho antigo da família. Já amarelado nas pontas. As pessoas que me amam. Mason entra da varanda e pergunta se ainda tem café. Eu digo que faço outro. Enquanto o café passa, fico olhando minha família pela cozinha. Minha família de verdade. A construída, a escolhida, a que ficou. Penso naquela tarde de outubro às vezes. Na publicação da Rachel. Nos comentários. Na humilhação. E principalmente na postagem do Mason. 3 linhas simples defendendo nossa filha. Foi naquele dia que eu entendi uma coisa que demorei anos para aprender. Quem ama uma criança de verdade nunca participa da dor dela só para agradar os outros. Lily pega uma laranja da cesta da mesa e começa a descascar enquanto faz a tarefa. A casca vai caindo em pedacinhos sobre o caderno. Eu não reclamo. Só volto pro notebook enquanto escuto Mason rindo de alguma coisa que Henry falou na sala. E pela primeira vez na minha vida, silêncio não parece solidão. Parece paz.